das nações, dai ao Senhor poder e glória. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos o 29º domingo do tempo comum. Hoje a liturgia da palavra nos fala sobre a virtude da justiça. A palavra de Deus hoje nos ensina isso. Todas as leituras, sobretudo essa, o Evangelho, a última lida, os textos bíblicos, nos fala sobre a virtude da justiça. Justiça aqui não entendida como nada civilmente, no âmbito espiritual, religioso, bíblico. Justiça é a santidade de Deus. O homem justo é o homem que faz a vontade de Deus, que segue os princípios divinos, que dá a Deus o que é de Deus, que reconhece o que é de Deus e dá a Ele o que é de Deus. E por ser tão justo e de Deus, por praticar tanto a virtude da justiça, ou seja, da santidade, da busca da vontade, de fazer a vontade de Deus, é justo. Fazer dar a César é a coisa mais simples, óbvia, notória, tranquila. As leituras nos propõem isso, o Evangelho sempre o coração da liturgia da palavra. A gente viu até esse Evangelho, é interessante que já ouvi muitos sacerdotes, amigos meus, me preparando também suas homilias, fazendo. E a gente fica assim, não é? Porque está num tempo político, fervor, não é? Nós padres não tomamos partidos, né? Mas no interior, sobretudo aqui nas cidades pequenas, é fervorado e aquela coisa toda. Mas o Evangelho de hoje também a gente poderia pensar, não? Veja, porque ele diz, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus, mas então mandaram junto com do partido de Herodes, olha aí. Os partidários de Herodes e os partidários dos fariseus, o grupo religioso. Aqui é importante entender também o contexto histórico. Roma, o Império Romano, ele dominava Israel, certo? Ok? Tem que entender isso aqui. O tempo de Jesus era o Império Romano que dominava, inclusive, tanto várias áreas territoriais de Israel, que inclusive eles tinham que pagar o imposto a César. Daí o questionamento, né? Mas vejam, eles fizeram um plano. O Evangelho diz que eles fizeram um plano para apanhar Jesus. E para fazer esse plano, eles se juntaram, não é? O partido de Herodes com os fariseus, o grupo religioso que queria derrubar Jesus, e os herodianos que de alguma forma também estavam incomodados com aquilo. Então aqui os conchaves políticos, né, de hoje também, nesses tempos, há também essa prostituição política. Não é? Os partidos, eles se prostituem politicamente. Quem era inimigo vira amigo, não é? Porque, como eu falei, repito, o partido de Herodes não gostava dos fariseus, porque eram eles que cobravam imposto do povo de Israel, que era o grupo religioso dos fariseus, que achavam injustiça. Só que ninguém gostava de Jesus. O povo odiava Jesus, queria matar, Jesus incomodava, eles montaram um plano, e para montar um plano eles se juntaram. Todos os partidos políticos, eles se juntam, eles se prostituem, não é? E se juntam. Quem era inimigo, vira amigo. Quem era amigo, vira inimigo. Não é coisa de hoje. É aqui. Ó. A Bíblia. Então eu uso essa expressão mesmo para chocar. A prostituição política. Aqui era para matar Jesus. Hoje para enganar o povo. Aí o que vocês quiserem. Tirar as conclusões de vocês. Certo? Então já existia isso. Eu não ia falar, mas abro um parêntese também, aproveitando. Quero deixar bem claro aqui também. Aproveitar que eu vou voltar para o Evangelho. Eu não tenho partido político de ninguém, certo?
Tem gente pedindo voto no meu nome, ninguém está autorizado. Tenho 9 anos aqui e ninguém que usar meu nome está falando a verdade, está mentindo, certo? Já é para vocês captarem isso. E essa homilia fica gravada, isso é uma coisa ao vivo, vai ficar gravada e vocês divulguem se quiserem. Só o padre está dando um recado lá, para quem anda pedindo voto por aí, meu nome, certo? Tenho 9 anos aqui, nunca me envolvi nesse tipo de política que você tem por aqui. Que política eu sei o que é, certo? Então, tem mais de 20 anos ou coisa que eu votava, porque morava sempre em lugares diferentes. Passei aqui, meu título foi cancelado, eu reavivei ele, paguei multa, fiz o recadastramento e transferi para cá, para Itiúba, certo? Mas não vem ao caso em quem vou votar ou não. Então, um recado, fiquei quieto, mas já está fluindo muito e eu estou discutindo por aí. Então eu não quero saber disso, certo? Não utilizem meu nome, nem o nome da igreja. Vocês não estão autorizados. Saibam fazer política, ou vão estudar filosofia, vão estudar Aristóteles, Platão, não é? Não sei, quem sabe até Maquiavel. O que vocês quiserem, mas vão estudar para saber o que significa, pelo menos o nome, política, não é? De onde vem, qual é a origem, o que isso significa. Tá bom? Mas eu estou fora. Tá certo? Sou um cidadão, vou dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ou seja, como cidadão e cidadão itiubense, que recebi o título ano passado, muito grato, muito feliz, uma honra, sem palavras, mas estou fora, certo? Foríssimo. E não está autorizado. E quem usar meu nome e dizer por aí, não sei o que, Padre Diego, muitos já escutaram e já viram que isso está cheirando a malandragem, entendeu? Então, abre os ouvidos. E quando falar assim, aí você já diz, está mentindo? Já chegou mentindo. Quando falar, aí você diz, está mentindo. Aí já corta logo, certo? Fecha parênteses. A palavra de Deus hoje nos ensina então que Jesus, então ele nos ensina, ele já derruba os partidários lá, chamando-os de hipócritas, dizendo eles, vocês prepararam uma armadilha, e dá uma aula, uma catequese, e reforça aquilo que desde o início Deus já tinha feito e queria imprimir no coração do povo de Deus de Israel. Vamos para a primeira leitura, mostrando o quê? A virtude da justiça, ou seja, da santidade, da soberania que é de Deus. Primeiro a Deus, o resto é tranquilo, porque tudo está submetido a Deus e não tem como. Primeira leitura do livro de Isaías é uma leitura que é para ser unida ao Evangelho no tempo de Israel, no ano 540 por ali, antes de Cristo. O povo de Israel, o mesmo povo, era dominado também, não por Roma, mas por outro império, terrível e grande, na época, o Império Persa, que tinha como rei esse camarada aqui chamado Ciro. Deus, pagão, o Império Persa, Deus usou Ciro, o rei que se dizia Deus de tudo, da época, 500 anos antes de Cristo, para guiar o povo, para libertar Ciro. Ele brigou com Nabucodonosor, que o povo estava exilado já. O povo de Israel estava exilado na Babilônia e Ciro entrou pelo meio, queria dominar, e uma briga com Nabucodonosor e pegou o povo de Israel. Mas Deus usou, veja, esse grande rei Ciro, ainda chamou de ungido pagão. Padre, o que é que essa leitura quer dizer? O que a gente está vendo aqui no Evangelho, que não adianta Ciro, Nabucodonosor, Napoleão Bonaparte, quem quiser, Hitler, use escambau. Deus domina e manda. E se a leitura quer nos mostrar isso, se Deus tem um domínio sobre aqueles que se dizem Deus, que são pagãos, minha gente, quanto mais a nós. Então a leitura quer nos mostrar isso. Aí ela diz, isto diz o Senhor, Isaías dizendo para o povo na época de Israel, para eles ter coragem. Isaías é um profeta messiânico dizendo, vai vir o Deus, o Messias. Mas veja o que Deus está fazendo, os sinais que ele está mandando. Ciro, que se diz Deus, rei da grande da Pérsia, a Pérsia dessa época era um dos maiores impérios,
para submeter os povos a seu domínio, dobrar os orgulhos dos reis, abrir as portas da sua marcha, não deixar trancar portões. Por causa de meu servo Jacó, Israel meu eleito, eu chamei. Deus usou de assim uma tranquilidade para dizer o que é Ciro. E Ciro obedeceu e libertou o povo de Israel. Foi um dos melhores, assim, que um pagão. Morreu pagão, mas vejam, a leitura quer nos mostrar isso. A soberania de Deus já no Antigo Testamento sobre o domínio dos homens, pouco, e que Deus se utiliza de tudo. Pode ser pagão, pode ser os reis que eram do povo de Israel, que ele escolheu, podia ser rei pagão, podia ser rei de onde for, podia se dizer. Por isso que o salmo que a gente cantou lindo, é um hino de louvor e de glória, convidando, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses. Vejam, meus irmãos, a palavra de Deus hoje nos convida a entender facilmente isso. E aí Jesus, voltando ao Evangelho, diz a eles, né? Então, vamos lá. Eu não vou... Ele diz, me dá uma moeda então do imposto. Porque aqui era o seguinte, eles perguntaram, é certo ou errado pagar o imposto a César? E aí, veja a montagem. Se Jesus dissesse que era certo, ele estava indo contra o seu próprio povo, que era judeu e que pagava injustamente, realmente, um imposto a um imperador que dominava o povo, certo? Se Jesus dissesse que não, o povo de Herodes ia dizer que ele era um agitador e não tinha saída para Jesus. Era uma armadilha, gente. Mas tinha. Não tinha para eles, na cabeça deles, porque quando a gente fica cego pela maldade, quando a gente fica cego pelo pecado, a gente não consegue enxergar nada. Só a maldade e o mal que a gente quer fazer ao outro. Que fique isso também de reflexão para a gente. A maldade, a teimosia, a preguiça, ela cega a gente. Cega, cega, cega. E eles ficaram. Jesus, querendo libertá-los, a eles e a nós, hoje, disse de quem é a figura e a inscrição desta moeda. Eles mandou trazer a moeda, que era na época, que só valia em certos territórios. Lembram do templo? Ela não entrava no templo porque era uma moeda pagã. E a moeda, tinha o rosto de César, por isso que Jesus pergunta, de quem é a figura e a inscrição? Então tinha o rosto do imperador, e embaixo tinha uma inscrição que ele afirmava ser Deus. Ao divino Augusto César. Fácil de entender, porque essa confusão toda. E Jesus. Então tinha também essa idolatria. O povo adorava o imperador como Deus, porque ele se dizia Deus. E na própria moeda, na inscrição, tinha o rosto dele e não tem as letrinhas, né? Aí ele botou ao divino Augusto Imperador César, certo? E aí Jesus disse de quem é a figura e quem é a inscrição. Eles responderam César. E Jesus, né, foi lá e disse que eles fizessem então a reflexão como nós. E disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quero partilhar com vocês, baseado em tudo isso, o que o Papa Bento XVI, comentando esse evangelho no ano de 2011, citando os padres da igreja, citando os santos padres do primeiro século, nos fala com relação a isso, que creio que é muito profundo. E fecha essa nossa reflexão, esse comentário sobre a palavra de Deus nesse dia tão importante, nos fazendo entender isso, a virtude da justiça. Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César significa dar a Deus a tudo que nós temos, a gente falava isso a semana passada, e a César o que é dele, mas que é muito comum. O Evangelho de hoje nos fala também dessa importância de nós sermos bons cidadãos, bons cristãos.
não sonegar imposto, não fazer mutreta, não ficar enrolando, sobretudo o governo, e isso tudo mais. Aí, veja, a virtude da justiça, que é a santidade, nos conduz à virtude da obediência. E nos faz ter a experiência da gente se santificar num todo, naquilo que é a nossa vida, naquilo que é a nossa participação na busca pela palavra de Deus e a sua graça e pela santidade de vida. E aí, o Papa Bento XVI, ele em 2011 fez uma homilia, não é? Falando sobre esse evangelho, esse mesmo evangelho, mas citando os padres da igreja no primeiro século, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Hilário, e um anônimo. E olha que beleza, ele diz: Jesus responde com um surpreendente realismo político, vinculado ao teocentrismo da tradição profética. Tudo aquilo que eu disse. Ou seja, o tributo a César deve ser pago, porque a efígie da moeda é sua, ou seja, a imagem. Preste atenção. A imagem é dele. Preste atenção que é profundo. Isso aqui é, quando eu estava ontem lendo, me preparando para as homilias de hoje, eu fiquei assim, quase que voando, né? Essas pérolas. Aí ele diz: o tributo a César deve ser pago porque a imagem da moeda é sua, mas o homem, cada homem, traz em si outra imagem, a de Deus. E portanto é a ele, e somente a ele, que cada um é devedor da própria existência. Isso aqui já... Mas eu vou continuar. Aí ele, os padres da igreja, a patrística, ou a patrologia. A patrologia é a ciência teológica que estuda a história dos padres da igreja. A gente chama a igreja subapostólica. Os padres que ali conviveram com os apóstolos, alguns deles, e foram ali, século II, III, IV. E a patrística é a história da vida deles. É o coração da teologia. A gente fica dando uma de... refletindo o evangelho assim, coisa, mas tudo que já tem no evangelho e na Bíblia, os comentários, esses caras já fizeram tudo. O bom é a gente ir lá ver o que esses padres disseram e escreveram sobre tudo que os evangelhos e sobre a tradição da igreja que a gente está feito. Geralmente os crentes, os protestantes, quando leem os padres, se começar a ler já era. Se transforma em católico na hora. A maioria, né? É uma criptonita, se poderia dizer assim, coisa. Então todos que têm contato, os sérios, óbvio, né? Tem que usa, que estuda, que tá, né? Mas não é, estou falando dessas coisinhas que tem por aí, não. Meia boca, não. Eu falo de um protestantismo refutador, respeitador, sério, que ainda há um... Então, se ler a patrística, já era. Porque eles vão descobrir que não tem nada de novo e que... Bom, os padres da igreja, comentando esse evangelho, inspirando-se no mesmo fato de que Jesus faz referência à efígie, à imagem do imperador gravada na moeda do tributo, eles interpretaram este trecho à luz do conceito fundamental antropológico, ou seja, do homem imagem de Deus contido no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Olha onde os caras foram. Aí um autor anônimo escreve dizendo: a imagem de Deus não está gravada no ouro, mas no gênero humano. A moeda de César é ouro, a de Deus é a humanidade. Portanto, concede a tua riqueza material a César, mas conserva para Deus a inocência singular da tua consciência. Consciência, onde Deus é contemplado. Com efeito, César, e eles continuam, César pediu que sua imagem fosse gravada na moeda, mas Deus escolheu o homem que ele mesmo criou para refletir a sua glória. Ou seja, César escreveu por loucura, insano, insensatez, se querendo que ali César é a imagem do homem que se afasta de Deus. O homem, quando ele se afasta de Deus, ele quer se tornar Deus, entendem? Isso aconteceu muito no renascentismo, não é? Uns séculos depois, o iluminismo. Então, mas veja, isso é uma coisa já antiga, não existe nada novo. E Deus não, ele
crava a imagem dele no coração humano. No meu e no seu, nos nossos corações. Deus escolheu o homem que ele mesmo criou, como César criou a moeda de ouro, e nela fez a imagem dele, botou lá, insano. Deus criou o homem, e para refletir sua glória, ele cravou no coração do homem a sua imagem. Lembram? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uau! E Santo Agostinho, para acabar com tudo, ainda chega, que não precisava, e já chega dizendo, também, já como se não bastasse isso, Santo Agostinho ainda chega dizendo, falando dessa homilia, desse evangelho, diz, se César, Santo Agostinho se César reclama a própria imagem impressa na moeda, ou seja, se eles estão exigindo, e ele quer a imagem dele na moeda, eu quero. Eu imagino quando estavam fabricando essa moeda lá em Roma. Aí o que é que a gente vai botar, não é? Igual na cédula de R$200 aqui do Brasil. Vamos botar um lobo-guará, vamos botar um passarinho, vamos botar não sei o quê. E ele, não, vai botar minha imagem, porque eu sou Deus, o meu rosto e a minha adoração. Então César, ele exigiu, ele reclamou, o dinheiro é meu, eu tenho um domínio sobre tudo, sobre todos. Aí Santo Agostinho disse, se César está reclamando a própria imagem, uma besteira dessa, desculpa a expressão, mas né? Uma insensatez dessa, uma loucura numa moeda. Aí Santo Agostinho disse, e Deus? Deus, quanto mais Deus, se César exige que na sua moeda seja a sua imagem e a sua adoração a ele que seja cultuado, Santo Agostinho diz, e Deus? Do homem, a imagem divina esculpida nele. Comentário dos Salmos, Santo Agostinho. E ainda, do mesmo modo que se devolve a moeda a César, assim se restitui a Deus a alma iluminada e impressa pela luz da sua face. Então, como nós somos chamados a devolver a César o que é de César, ou seja, ao mundo, sermos bons cristãos, bons cidadãos, pagar imposto, respeitar leis de trânsito, se infringirmos, pagarmos multas, não fazermos com chave, coisa por debaixo de pano, entendeu? De papel, não sei o que, mutreta, sonegação disso, fazer isso aqui, não pode, não, de jeito nenhum. Não vamos trocar o certo pelo errado. Não, é isso que eu dizia, veja. E isso só vai ser possível se nós fizermos essa experiência com Deus. Lembrem que hoje fala sobre a virtude da justiça. E a justiça é a santidade. Então, bons cidadãos, pagar tudo em dias, se ficar devendo, se não tiver, dar um jeito, com honestidade, suplicar, não ficar se enrolando mais ainda. Porque a gente peca e ainda faz os outros pecarem. Certo? Então, justiça, ou seja, nas pequenas coisas. A igreja, a moral cristã, ela é isso, ela é salutar por causa disso, porque ela nos liberta. E faz a gente dormir de noite tranquila. Quando a nossa consciência, como a gente viu, Deus quer nossa consciência limpa. Entendem? Então sejamos cristãos autênticos, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A César o imposto, ao governo, nossa cidadania, votar direitinho, tal, não sei o que. Lembra que eu falava que eu não estava votando porque o meu título já tinha sido cancelado. Eu fui lá, regularizei, meu CPF ia ser cancelado, um monte de coisa. Eu fui lá, ajeitei tudo direitinho. Não tem isso não. Sou padre, mas sou um cidadão. Tenho que cumprir com as obrigações, como todos nós cristãos. Inclusive nós, para sermos luzeiros diante daqueles que ainda estão pela névoa da incredulidade e da maldade, infelizmente, do apego às coisas deste mundo. E não dar a nossa consciência a Deus. Seu padre, para encerrar, mais ainda, a dar a Deus o que é de Deus, a gente cada um agora parar e pensar, o que é de Deus,
o que é de César, o que é do mundo. E eu tenho mais dado aquilo que é de Deus ou ao mundo, ou a César? Eu tenho me preocupado mais a dar a César somente e tenho esquecido um pouco de Deus, que é o principal? Cada um para e pensa. O catecismo da igreja nos ajuda, dizendo o que é de Deus, comentando também esse evangelho, em um dos seus capítulos, falando. Dá a Deus, não é? O que é de Deus. Aí vem também, eu falei muito aqui de coisas, mas agora o mais importante também, finalizo. Dá a Deus. O catecismo fala de coisas importantes. Primeiro, a adoração. A Deus é nossa adoração. Adorar a Deus acima de tudo, de todos, pensar nele, não é? A adoração, dá a Deus o que é de Deus. O domingo é de Deus. O domingo não é meu. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é meu, beleza? O domingo é de Deus. Eu não posso faltar à missa. Eu não posso pensar somente nas outras coisas. E depois dizer que sou de Deus. Entende, gente? Questão de consciência. Eu não posso, o domingo é de Deus. Eu não posso faltar à missa, eu não posso faltar com os meus compromissos, com aquilo que é de domingo. Eu não estou dizendo aqui, todo mundo entende, pelo amor de Deus. Não, mas o domingo é de Deus. A segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é seu, é meu, é nosso. Mas o domingo é de Deus. É dia de descansar, dia de a igreja, dia de... Padre não está podendo ir assistir a missa, ou aqui, ou na Rede Vida, ou na Canção Nova, ou na Século XXI, ou na Aparecida, ou na TV Evangelizar, ou na TV não sei o quê, ou ler um livro, ajudar alguém, visitar um doente, visitar alguém em forma espontânea, visitar um doente, visitar um parente, dar uma esmola, fazer não sei o quê, ler um bom livro, descansar o corpo, deixar fluir coisas boas. A adoração. Se tiver um evento da igreja, o domingo todo, domingo todinho, o domingo todo, começa às 8, termina às 4. O que é que tem? A gente não está tendo por causa do coronavírus, mas um monte de eventos nossos aos domingos foram cancelados, né? A gente está respeitando como aqui também. Então vamos fazer o que a gente pode, assistir missa, rezar texto, entendeu? Fazer o que for, ler um livro, ou então descansar. Descansar. Descansar em Deus, numa boa rede, num bom sofá, numa boa cadeira, numas boas conversas, numas boas partilhas. Adorar a Deus. Segundo, dar a Deus o que é de Deus. Oração, vida de oração constante. Como é que está durante o dia? Só é aquele negócio corrido ali, tal, e quando aperta e vem atrás de Deus, aí já não adianta mais, é isso. Cadê a vida de oração? Texto diário, se pode, a Eucaristia, confissão constante, meditação da palavra. Não dá, né, gente? Dá a Deus o que é de Deus. Adoração, oração. Terceiro, sacrifícios, penitências, esmola, cuidado do outro, serviço, dedicação no trabalho, pensar sempre no outro, mais do que em mim. Quarto, cumprir nossos votos e promessas. Que fizemos aqui, no batismo, na primeira comunhão, na crisma e no casamento. E nas confissões que a gente faz, que a gente renova os propósitos, né? Vamos pedir a Deus essa graça, de suplicar a Ele nessa celebração e dar a Deus o que é de Deus.
Cada um pare e pense nesse instante, antes de rezarmos o credo. Dá a Deus o que é de Deus. Será que eu tenho dado? E a César o que é de César. A Deus o melhor. Se buscarmos a Ele, César vai ser só mais uma das obrigações próprias e bem tranquilas que a gente vai estar seguindo ao longo de nossa vida. Que Deus abençoe e que essa homilia possa servir aqueles que estão assistindo, vão assistir também ao longo deste dia, para várias reflexões com relação à nossa vida espiritual e o nosso crescimento. Lembremos-nos que quando Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, Ele está pedindo não, Ele está apenas mostrando que é Ele que deu. Porque Jesus deu-se inteiramente, não é como agora. Vamos à Eucaristia, corpo e sangue. E Deus não cobra nesse âmbito que a gente está meditando hoje, nesse sentido. A gente é que tem que ter consciência, à luz disso, tudo que refletimos, que a gente precisa melhorar muito em dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E essa semana foi dia de Santa Teresa d'Ávila, na quinta-feira. Foi quarta? Quinta. E também São João da Cruz, que é outro dia, mas eles têm uma frase que diz, e eu encerro aqui. Eles dizem, então, diante de tudo isso, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. O que a gente dá a Deus, Padre? São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila disse uma frase, que é assim, amor com amor se paga. Então, amemos a Deus, acima de tudo, de todos, com toda a potência, com cada ar que respiramos, com cada levantar pela manhã de cada dia. A gente já amanhece recordando e lembrando que Ele é cada átomo do nosso corpo, cada molécula, cada membro, cada fio de cabelo, cada gota d'água, cada gota de sangue, tudo que nos compõe, seja no corpo, a alma e o espírito. Dar a Deus o que é de Deus significa amor com amor se paga. Dar a Deus o amor que é devido. Amemos, amemos, amemos a Ele, porque é para Ele que nós iremos e descansaremos um dia, como aqueles que já também se foram, depois de muita luta, buscando a Ele, com a sua graça e a sua misericórdia. Fiquemos de pé,